Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Agora melhorou. Estou falando ao vivo de São Paulo. Obrigado. Último dia do mês de setembro, primavera, sol em São Paulo, são 8 horas e pouco, menos de 9 horas em São Paulo. Não estou gostando dessa luz aqui. Deixa eu ver se melhora do outro lado. Opa, beleza. Muito obrigado, hein? Obrigado. Não melhora não. Tá a tela toda. Olá, bom dia. Luciana Salomão Cavalcante, tempo nublado no Ceará. Luciana Blues. Não, mas não gostei dessa luz, não. Não gostei. Eita, tá ruim essa luz aqui. Assim melhorou um pouco. Bom, é o seguinte, quero falar no começo sobre a coisa do VAR, que está pegando fogo. Iargo Bruneto, Patrick gosta de fazer gol em vocês, André Luiz Torres, bom dia, Jardineiro Cantaluz, Ricardo Soares de Carvalho, bom dia Pelotas, Carla Luísa Veras. Então, queria falar do jogo de ontem e da revolta dos palmeirenses contra o VAR. Aliás, esse negócio do VAR, se veio para resolver a situação e não está resolvendo, é melhor acabar. Carla Luísa Veras, Dulce Costa, bom dia. Eu acho melhor acabar com o VAR, porque custa uma grana e não dirime as dúvidas. Aliás, cria mais dúvidas. Bom dia, Escola 337, Carson. Então, para que serve o VAR? Para anular gols legítimos, como aconteceu ontem. Não porque eu sou palmeirense, todo mundo sabe que eu sou palmeirense. Mauro Lenaioli, Júlio Atanásio, Santa Catarina, Genilson G. de Santos. E então, sendo palmeirense ou não palmeirense, tá na cara que o VAR está só aumentando as polêmicas. Samba e pagode. Só está aumentando as polêmicas, em vez de acabar com as polêmicas. Então, para que serve? Para nada, para gastar uma grana. Não sei quanto custa exatamente o sistema, mas é um sistema caríssimo. E com a fachada. De dono da verdade, acaba cometendo terríveis injustiças, como ontem. Aquele gol do Palmeiras foi legítimo, o juiz deu o gol. Daí inventou que teve mão do William, só que o William foi derrubado pelo jogador do Internacional. Quando foi derrubado, a bola resvalou, não se sabe bem se na mão ou no queixo dele. A bola sobrou para o meu chão Bruno Henrique e marcou o gol. Um gol legítimo. O juiz deu e o VAR anulou. Ué, o que vale é o que está no campo. O jogo de futebol é o que está no campo, não é o que está na televisão.
Futebol agora é decidido pela televisão, não pelo que está no campo. O juiz está lá vendo. O problema não é só que é bola na mão, quer dizer, aquela mão dele não interferiu na direção da bola, ele foi derrubado. E quando derrubado, a mão dele, segundo alguns, teria tocado, segundo outros, não. Então, se nem no vídeo está claro, indúbio pro réu. Gol do Palmeiras. Então, não vou falar. É precipitado e é responsável dizer que há algum pacto para o Flamengo ganhar, etc. Não é isso, não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que o VAR só aumentou as dúvidas. Não é Salomão Cavalcante. O VAR, a princípio, teria que resolver os problemas, ele cria mais problemas. O jogo é decidido pela televisão, não pelo que acontece no campo. O Palmeiras foi claramente prejudicado. Não vai acontecer nada, porque o resultado não volta atrás. Natália Brito, bom dia. E tem o seguinte, o VAR só funciona assim no Brasil. Você vê os jogos de outros países, é o juiz que apita, nem consulta o VAR. Quem manda no jogo é o juiz, não é o VAR, meu Deus do céu. Aqui no Brasil, o VAR virou o juiz de verdade. Quando é o juiz de campo é que está vendo o jogo. O vencedor moral de ontem foi o Palmeiras, não há dúvida. Alguém está ganhando muito dinheiro com esse VAR. Eu não sei qual é a empresa que monta o VAR, não sei quanto custa, não sei quanto a CBF paga, mas o VAR está prejudicando o futebol. Se discute muito mais as decisões do VAR do que os gols, do que o jogo. A discussão agora é sobre o VAR. Mudou o foco do futebol. É um absurdo. O VAR é a operação Lava Jato do futebol. Passa por cima das leis, da lógica, do bom senso. Não, tocou na mão do jogador, é falta. Mas precisa ver por que tocou na mão. Se o outro empurrou, qual é a culpa dele? Rafael Pereira quer que eu cante. Deixa eu comer primeiro, né? Tomar um café da manhã. Dulce Costa não assiste mais futebol. Bem. Paulo José de Palma. VAR. Fora VAR, segunda-feira, futebol não é um assunto do... Se eu sou palmeirense, sou palmeirense.
Segunda-feira ainda se discute futebol, né? Já vou começar com os jornais. Só um instante, Fernando Guerra. Eu acabar de tomar um café. Estou aqui com a Folha, com o Globo, para comentar com vocês as principais notícias. Leonardo de Natal, presente. Marli Fontenelle. Bom, chega de comer, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Folha de São Paulo. Sob comando de Moro, cai número de operações da PF. Foram 204 ações no primeiro semestre, menor resultado dos últimos 5 anos. Não, para que isso? O que importa o número de operações da PF? Precisa ter recordes de operações da PF? Não entendi essa manchete. Entrevista com o dono da CNN. Opa, tem uma coisa importante aqui. Rubens Menin, esfacelado, o Brasil só terá sucesso com união política. Esse é o bilionário dono da CNN. Witzel mira 2022. Quem quer se aliar com Witzel? Faltam evidências para tratamentos com maconha. Ontem a Folha deu de manchete quanto que o Brasil poderia ganhar com a indústria farmacêutica baseada na cannabis, e hoje, olha que absurdo, falta evidência. O mundo todo está produzindo remédios à base de maconha. E no Brasil há dúvida dos efeitos. É impressionante o atraso das mentes dos brasileiros. É impressionante. Podcasts vivem era de ouro na internet. Os áudios tomaram conta do Brasil. Sua expansão é sintoma de transformação maior. Acreditava-se que a internet mataria a mídia tradicional, como a TV e o rádio. Não só isso não aconteceu, como foi um fenômeno inverso a ocorrer. Folha de São Paulo, Globo. Lava Jato já obteve 1,8 bilhões de delatores. O valor equivale a quase 60% do dinheiro que colaboradores se comprometeram a devolver. Toffoli deve propor que ações não voltem a estaca zero. O presidente do STF apresentará ao plenário sugestão que remete processos contestados à fase de alegações finais. O Chico está desenhando Augusto Aras com a cara do Fidel Castro. E o Chico está sugerindo que o Augusto Aras é o verdadeiro ministro da Justiça. Que não é o Moro, mas sim Augusto Aras. Vejam a charge do Chico. Charge do Chico. Aras é o ministro. Augusto Aras é o ministro da Justiça. Segundo Chico, Witzel diz que Rio tem genocídio. Mas ele é um genocida, né? Pauta ambiental bolsonarista é desafio para Aras. Bom, vou começar pelo Globo, que é o meu jornal favorito. Fernando Gabeira. Lobo e o Cordeiro no STF. A semana que passou foi complicada demais para caber num só artigo.
Começou com aquele discurso de Bolsonaro na ONU e no final nem se falava mais nele. Eu estava no Ceará cobrindo o encontro dos povos do mar. Nele discutia-se o conhecimento das populações litorâneas, cultivo de algas para cosméticos e alimentação, ou mesmo fazer um bonito lustre com escamas de um peixe grande, chamado lá de camburubim. No final do encontro, as praias nordestinas foram invadidas por um vazamento de óleo, morte de tartarugas e tudo mais. Bolsonaro voltou de viagem e dela ficou apenas sua briga com o cacique Raoni e a adolescente sueca Greta Thunberg, atacada pela família presidencial. O grande fato foi produzido pelo STF, que aplicou uma derrota na Operação Lava Jato e todas as outras que combatem a corrupção no Brasil. É o seguinte, deram muito poder à Lava Jato e todo poder corrompe. Por isso a Lava Jato tem que ter um fim. Uma operação corrompida, desmoralizada, de tanto poder que ela teve. Cacá Diegues, meu discurso na ONU. Não me importa se o Bolsonaro quer acabar com a Lava Jato e por isso eu não vou concordar com o fim da Lava Jato. Há muito tempo eu tenho dito que a Lava Jato é uma operação que teve um começo, teve um meio e tem que ter um fim. Como, aliás, na Itália. O combate à corrupção tem que ser permanente. Não é necessário ter uma força-tarefa para isso. Todo lugar que tem muito dinheiro tem corrupção. Governos, bancos, multinacionais, grandes corporações, em todo lugar onde há muito dinheiro, há corrupção. É inevitável, isso é humano. Agora, não precisa manter uma operação que ultrapassa os limites da lei para combater uma outra ilegalidade. A Operação Lava Jato está combatendo ilegalidade, praticando outras ilegalidades. Não pode continuar assim. O combate à corrupção tem seus limites. Cacá Diegues, meu discurso na ONU. Se a mim coubesse discursar na abertura da ONU, se eu tivesse essa honra, por causa de nossos antepassados políticos que a mereceram por suas ideias, elegância e dignidade, evitaria levar comigo uma pobre moça com cara de indígena que serviria apenas para me filmar encantada, com seu celular progressista de homem branco. Eu não teria coragem de dizer que a menina representa os índios do meu país. Apenas uns poucos, já que o resto a gente massacrou devidamente no passado. Começaria meu discurso mandando meus confrades do mundo inteiro aprenderem logo português para lerem Escravidão, o livro do professor Laurentino Gomes. Ele nos conta como subjugamos com eficiência desde o primeiro leilão dos cativos, em 1444, uma outra etnia que trouxemos para cá, atravessando com eles o oceano, para que nos servissem e inventassem um país que agora os despreza e discrimina. Eu também citaria a Bíblia, mas um outro versículo mais apropriado. Podia ser, por exemplo, o que está no livro sagrado em Lucas 12, que aprendi com Frei Beto. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Em meu discurso, talvez fosse o caso de lembrar o que muita gente tenta esquecer ou negar. A ditadura no Brasil, de 64 a 85. Ela está nas primeiras páginas dos jornais da época, mesmo dos que a apoiavam. Como na manchete de 26 de março de 1969, onde o presidente general afirma: o governo já cuida da volta à democracia. Ora, o que volta é porque já foi. Ou, em 19 de agosto do ano, a declaração de membro do triunvirato militar no poder. Nosso objetivo é restaurar a democracia. Ora, só se restaura o que não é mais. O mesmo jornal dizia, 3 dias depois, que o exército está decidindo a sucessão. Pode ser mais claro? E para quem não acredita na crise do clima,
Sugiro outras manchetes de exatos 50 anos atrás, reproduzidas em colunas de jornais de hoje. Aspas, veneno no ar, a maior densidade mundial de poluição está no Rio. Ou no outro dia, envenenamento do ar, ameaça de extermínio à vida sobre a Terra. Bom, esse é o discurso do Cacá Diegues, mas isso já foi, já era. Discurso da ONU já foi. Quase 2 bilhões de delatores da Lava Jato. Mas quanto prejuízo que a Lava Jato deu ao país? Recuperou 2 milhões. E quantos bilhões foram perdidos em empregos, em PIB, causado pela... Quantas empresas foram fechadas por causa da Lava Jato? Cofres públicos já receberam 60% do dinheiro prometido por colaboradores de Rio de Janeiro e PR. 5 anos da Operação Lava Jato. Família Messer, as maiores devoluções. Família Messer devolveu 370 milhões. Eduardo Plas, 320 milhões. Pedro Barusco, 199 milhões. Júlio Faerman, 145 milhões. Paulo Roberto da Costa, 80 milhões. Sérgio Machado, 76 milhões. Marcelo Odebrecht, 73 milhões. O maior corrupto foi o Odebrecht, foi o que devolveu menos. Impressionante isso, né? Odebrecht foi o maior foco de corrupção, foi a Odebrecht, é o que devolve menos, 73 milhões. Vejam só os valores que não correspondem à realidade. Marcelo Odebrecht, 73 milhões. Hamilton Padilha, 70 milhões. Emílio Odebrecht, 68 milhões. Alberto Youssef, 52 milhões. Isso aí não quer dizer nada para mim. Eu quero saber quanto que a Lava Jato deu de prejuízo ao Brasil, que foi muito mais do que isso. Delator da OAS diz que pagava propina a Bezerra. Bom, o Léo Pinheiro delata todo mundo, né? Delata Lula, delata Luiz Nunes, delata Bezerra e nunca tem prova de nada. Léo Pinheiro, ex-presidente da empreiteira, sustenta que líder do governo no Senado recebeu vantagens indevidas por obras públicas no Nordeste. Em delação premiada, recentemente homologada pelo STF, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, afirmou: esse é o maior delator do Brasil. Big delator, grande delator. É um horror. O país dos delatores, a república da delação. Que horror. O Brasil tem que parar com isso. O Brasil tem que voltar aos trilhos da democracia. Chega de Lava Jato. Chega de VAR e chega de Lava Jato. O VAR é a Lava Jato do futebol. O VAR é a Lava Jato do futebol. Toffoli deve propor retorno de ações às alegações finais. Os julgamentos da Operação Lava Jato deverão voltar a estaca zero, com a modulação a ser proposta. E vai ser proposta, precisa ver se vai ser aprovada pelos colegas. Em torno da decisão da Corte de que réus não delatores precisam se manifestar por último em ações penais. Na sessão da próxima quarta-feira, Toffoli deverá propor que o julgamento volte à etapa das alegações finais. Ainda assim, a proposta, caso seja apoiada pelos demais ministros, postergará o julgamento final dos casos atingidos pela decisão. Toffoli deve apresentar como sugestão ao menos 2 requisitos para o réu ter a condenação anulada: que ele tenha contestado a ordem das alegações finais ainda na primeira instância e que a defesa comprove que ficou prejudicada com a abertura conjunta de prazos. Seria uma forma de criar um filtro e anular apenas parte das condenações da Lava Jato, sem comprometer o conjunto da operação. Eu não acredito que ele vai ter sucesso nesse plano, porque
Tem que anular. Ilegalidade anula a sentença. Duvido que Dias Toffoli ganhe essa parada. Duvido que Dias Toffoli tenha sucesso nessa empreitada. Bom, nada mais de... vamos ver, a coluna do Anselmo Góes. Geralmente não tem nada, mas já que eu comprei o jornal, vamos ver as manchetes. Tem gente com curso superior ganhando um salário mínimo. Acredite, 10,9%. Um em cada 10 trabalhadores brasileiros com diploma de ensino superior ganha até um salário mínimo por mês. Noca da Portela, como todo mundo que valoriza a arte, entrou a seu modo em defesa de Fernanda Montenegro, vítima de um ignóbil bolsonarista Funarte. Uns versos. Não se metam com a Fernanda, nossa Fernandona, maior atriz do Brasil. O povo e o samba estão com Fernanda. Ela é nossa rainha. Isso o Anselmo Góes tem de bom. Ele é anti-bolsonarista. E isso tem que ser elogiado em qualquer brasileiro hoje. Quem é contra o Bolsonaro é a favor da democracia. Quem é a favor de Bolsonaro é a favor da ditadura. Isso está claro hoje. A divisão do Brasil é essa. Quem está com Bolsonaro quer uma ditadura. Quem está contra Bolsonaro quer a democracia. O Brasil divide-se nessas duas partes. Olha aí, a paródia é parecida com a minha. Olha que coisa mais feia. Governo sem graça, é ela a praça numa Ipanema abandonada. Veja o que o turista encontrou sábado na Praça Nossa Senhora da Paz em Ipanema, aquele bairro eternizado no mundo inteiro em Garota de Ipanema. Eu fiz aquela paródia. Olha que coisa mais feia. Governo sem graça. Olha que coisa mais feia. Vazia de graça. É esse governo que só faz trapaça e que ninguém vê a hora de acabar. Esse governo não gosta de gay cinema, mas tem amizade na tal de Musema, aonde o lema é primeiro atirar. Já não tem mais mocinho, só tem dedo em riste. A burrice persiste. A burrice é contagiosa, veste azul, veste rosa. Se ele desce, que quando ele passa, o mundo chorando só pensa em desgraça. Ele é o mensageiro de todo horror, de todo horror, de todo horror. Aqui notícias sobre o Rock in Rio. Um grupo de amigos se reuniu no sítio Zé do Carmo, em Vassouras, para uma roda de samba no fim de semana. Teve direito à canja de Diogo Nogueira. No flagrante, o ministro Luiz Roberto Barroso, filho da cidade, e o maestro Júnior, que sempre ajuda projetos sociais. Júnior é um jogador de futebol. Olha que coisa mais feia, que coisa sem graça. É esse governo que só faz trapaça e que ninguém vê a hora de acabar. Esse governo não gosta de gay cinema, mas tem amizade na tal de Musema, aonde o lema é primeiro atirar. Já não tem mais mocinho. Só tem dedo em riste. A burrice persiste. A burrice é contagiosa. Veste azul, veste rosa.
Se ele soubesse que onde ele passa, o mundo chorando só vê a desgraça, ele é o mensageiro de todo horror, de todo horror. A Folha tem uma entrevista com o dono da CNN Brasil, vamos a ela, Rubens Menin, dono da CNN Brasil. Todo mundo se pergunta qual será a posição da CNN em relação a Bolsonaro. O país está dividido em dois. Quem é contra Bolsonaro é a favor da democracia. Quem é a favor de Bolsonaro é a favor da ditadura. O país está esfacelado e só terá sucesso se pacificar a política. A MRV, que é a construtora do Menin, fez 40 anos. O que espera dos próximos 10? O mundo passa por um desafio muito grande. Houve crescimento, mas metade do mundo não cresceu. Isso não fica de pé. Acredito no capitalismo, mas temos que arrumar uma solução para isso. O capitalismo cria desigualdade, isso é evidente. E cada vez maior. Onde o capitalismo falhou? Pergunta a repórter Ana Estela de Souza Pinto. Ainda é o melhor sistema, mas precisa evoluir. Um dos maiores problemas hoje é affordability, ter um preço que possa ser pago. A classe média está cada vez mais comprometida com saúde, educação, lazer e internet. Vai ser uma das grandes discussões mundiais daqui para frente, o Brasil precisa entrar nela. O senhor escreveu recentemente em seu blog que para se desenvolver o Brasil precisa de união política. Aí diz o Menin, não tenho dúvida, é um dos problemas principais. O Brasil está todo esfacelado. Como fazer isso num país conflagrado? Precisa de uma agenda mínima que atenda a todos. Remar todos juntos para o mesmo lado. A agenda mínima é a preservação da democracia, eu acho. Um país não tem sucesso sem essa união. Sem uma agenda comum, justa, equilibrada, não vai. Não estou falando das minorias, mas de consenso e agenda nacional comum. Na sua opinião, o atual presidente trabalha para construir ou para demolir essa união? Com toda franqueza, não vou nem defender nem atacar o atual presidente. Qualquer presidente hoje no Brasil não conseguiria fazer isso. Será? Quer dizer, ele está elogiando o Bolsonaro, né, com isso. Divido a agenda política em duas partes. Uma coisa que me incomoda muito é brasileiro falando mal do Brasil lá fora. Todos perdemos. Isso que fez o Bolsonaro na ONU, falou do Brasil lá fora. Temos que gostar mais do Brasil. Acho que o presidente enxerga isso, mas talvez não esteja conseguindo fazer. Refere-se aos pronunciamentos do presidente do exterior? Sim, o nacionalismo é importante. Nacionalismo inteligente, não burro. Veja como os americanos cantam seu hino com muito mais fervor. Quem tem que gostar do Brasil somos nós. Outra coisa que a sociedade colocou de forma clara foi a corrupção. A corrupção no Brasil era muito maior do que a gente imaginava. Foi surpresa para muita gente. Vamos ver aqui. O senhor não tem atuação política direta, mas está no movimento Você Muda o Brasil. E foi um dos grandes doadores da campanha. Aí responde Rubens Menin, com muito prazer. Era a forma legal que havia de colocar pessoas boas, que passaram por um crivo, como os do movimento Renova. Quais seus critérios para doar? Pessoas que conheço, que sei das qualidades pessoal, intelectual, ética e honestidade. Mais que agenda? Agenda também, mas não adianta ter agenda boa se é desonesto.
O senhor é apontado como defensor do presidente Jair Bolsonaro. Aí ele responde: é só me mostrar onde. Nunca defendi nem ele nem ninguém. As pessoas são gozadas. Falam que a CNN vai ser uma TV chapa branca. Procuro me policiar muito nisso. Às vezes é importante falar do que é bom, mas daí a ficar enaltecendo muito as coisas, não quero não. Por que o senhor investiu em TV? Imprensa é uma ferramenta de educação da sociedade. Precisa se reinventar, investir em gente, voltar a ter um papel de mais destaque e credibilidade na população. Se quiser fazer esse papel de pacificação da sociedade, de união. E a gente não leva as coisas boas do Brasil para o mundo. Se a gente não levar, o mundo não vai querer vir para o Brasil. É isso aí. Esse é o resumo da entrevista do dono da CNN Brasil. O país está esfacelado. Claro que tem que pacificar, né? É claro que tem que pacificar. E como é que vai pacificar com um presidente que só propaga o ódio? O Brasil vai ser pacificado com um presidente desse? É isso que faltou perguntar para o Rubens Benigni. Como é que o país será pacificado com um presidente que procura a guerra? Presidente bélico. Na África, o Brasil já era, escreve Matias Alencastro, na Folha de São Paulo. Momentos antes de encerrar o seu discurso atormentado na ONU, Bolsonaro se disse ansioso para visitar, aspas, os amigos africanos. Não se sabe se os chefes de Estado de 54 países radicalmente distintos apreciaram o amálgama. Mas uma coisa é certa, eles não estão morrendo de saudade. Quando o ciclo de alta dos recursos naturais se esgotou e o Brasil começou a se retirar do continente africano até desaparecer completamente depois de 2017, os principais países da região engataram uma nova fase de crescimento. A habitual narrativa megalomaníaca de tiranos decadentes deu lugar a procedimentos mais sóbrios e realistas, promovidos em alguns casos por uma nova geração de líderes. A joia da coroa, a Etiópia, atravessa uma transformação sem precedentes. A política de industrialização, encetada por um governo reformista e teleguiada por investidores asiáticos, levou à decolagem de todos os indicadores do país. Moçambique, onde o Brasil era um dos principais investidores externos por meio da Vale, acabou de anunciar a entrada da francesa Total no seu mega projeto de gás natural, uma transação de mais de 8 bilhões de dólares. As duas nações almejam crescer mais de 5% anualmente na próxima década. Os sinais positivos vão além da economia. A Nigéria assegurou a sua transição democrática, enquanto as instituições da África do Sul dobraram, mas não quebraram, face ao ataque populista do ex-presidente Jacob Zuma. Em Angola, ativistas outrora perseguidos pelo longevo ditador e membro de honra da família Odebrecht, José Eduardo dos Santos, são agora recebidos pessoalmente pelo novo presidente, João Lourenço. Na contramão do resto do mundo, a democracia na África resiste e, ainda que prudentemente, progride. Desconhecemos os planos do governo Bolsonaro para a África. Quando deixa de lado os debates sobre os sentidos do terraplanismo, o chanceler Ernesto Araújo balbucia algo sobre fechamento das embaixadas, fantasia nunca realizada, e a necessidade de proteger comunidades católicas, numa provável referência ao conflito em curso na região norte de Moçambique. Nenhum resquício de estratégia
para as pequenas e médias empresas que conseguem prosperar sem a ajuda do Estado, mas ainda requerem um mínimo de coordenação com o Itamaraty para tocar os seus negócios. O vazio deixado pelo Brasil já foi ocupado. Israel e Japão, citados como exemplo por Bolsonaro, anunciaram recentemente programas de investimentos bilionários. Há muito tempo que chineses deixaram de ser vendedores de videocassete paraguaio. Agora realizam obras de engenharia premiadas com materiais e empregados locais. Só os mais distraídos continuam vendo a África como um Eldorado ou um coração das trevas. Para os donos do dinheiro, o continente é um mercado cada vez mais competitivo, onde a chave do sucesso está no engajamento a longo prazo. Menos de 10 anos atrás, o Brasil era conhecido como um ator promissor no continente, proporcionando uma alternativa aos governos africanos interessados em diversificar o seu leque de aliados. Atualmente, para a África, o Brasil é passado. O Brasil já era. O Brasil já era. Trump ataca delator e diz querer conhecê-lo. O presidente Donald Trump diz que quer conhecer o delator anônimo, que avisou superiores sobre algo suspeito em uma conversa sua com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Essa denúncia motivou o processo de impeachment contra ele. Como todo americano, eu mereço conhecer meu acusador, especialmente quando este acusador apresentou uma conversa perfeita, de forma totalmente imprecisa e fraudulenta. Trump continua mentindo e vai continuar mentindo. Eu quero conhecer não apenas meu acusador, que apresentou informações de segunda e terceira mão, mas também a pessoa que ilegalmente deu essas informações ao denunciante. Essa pessoa estava espionando o presidente dos Estados Unidos? Grandes consequências, escreveu Trump. Trump, o grande mentiroso, ameaçado por impeachment. Novo partido amplia racha na esquerda da Espanha. Mas país criado por ex-líder do Podemos tentará atrair quem não foi votar. A falta de acordo entre líderes da esquerda espanhola levou o país à segunda eleição em um ano. E a novidade para a próxima votação será um racha ainda maior. Íñigo Errejón, 35 anos, foi parceiro de Pablo Iglesias na criação do Podemos em 2014. Na semana passada, Errejón anunciou sua candidatura por uma nova plataforma chamada Más País. É uma esquerda rachada na Espanha, não só no Brasil. Estudantes sofrem com alta dos aluguéis em Portugal. Aumento de estrangeiros leva à disparada do preço da moradia no país. Meu filho mora em Portugal. Quartos próximos às principais universidades variam de 200 euros, R$900, até 890 euros, R$4.000 por mês. É isso aí. Também em Portugal. Após onda antipolítica, Witzel vira articulador em busca da presidência. Vejam só que absurdo. O cara que transformou o Rio de Janeiro em praça de guerra, quer transformar o Brasil em praça de guerra. Quer ser presidente em 2022. Quem é que vai apoiar esse genocida, esse candidato a genocida, esse genocida potencial, despreparado? Aqui mais desdobramento do caso Janot.
Conselho de Procuradores estuda punições para Janot. Matéria de Fábio Fabrini na Folha. Integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público avaliam pedir investigação contra o ex-procurador-geral Rodrigo Janot. A ideia é pedir que o assunto seja tratado no âmbito de uma reclamação disciplinar perante a Corregedoria do CNMP. Então, aqui pergunta a Folha, se Janot não cometeu crime, ele pode receber alguma punição? Sim. No âmbito administrativo, integrantes do CNMP avaliam abrir processo que poderia resultar na cassação da aposentadoria do ex-procurador. Janot também pode ser investigado por prevaricação, por ter se omitido a respeito de pedidos de políticos para que ele barrasse investigações contra a corrupção quando era chefe da PGR. Episódio faz de 2019 o ano da crise entre STF e Ministério Público. Escreve Heloísa Machado de Almeida, professora e coordenadora do Supremo em Pauta na Fundação Getúlio Vargas. O episódio da tentativa de assassinato e a confissão de Janot coroa a má relação entre procuradores da República e ministros do Supremo. Apesar de se tratar de fatos de 2017, a revelação nesse momento transforma 2019 no ano da crise entre STF e Ministério Público Federal. É um assombro que foi revelado por Rodrigo Janot, de enorme gravidade, e há regras para isso. Uma investigação pela autoridade competente. Porém, a resposta do Supremo foi colocar isso sob o seu inquérito que tudo pode. 2 erros não fazem um acerto. Incontáveis erros dos 2 lados, muito menos. De uma parte, procuradores da Operação Lava Jato já buscavam elementos contra Toffoli e Gilmar Mendes para alimentar pedidos de impeachment. Bandos foram às ruas pedir o fechamento do tribunal. Ministros foram enforcados simbolicamente em praça pública. Pouco importa se está juridicamente correta. Toda decisão contrária aos interesses de um grupo do MPF foi imediatamente classificada como ameaça à Lava Jato. Punições para Janot. Aqui tem um artigo do Celso Rocha de Barros, a crise da Lava Jato. A crise da Lava Jato. O VAR é a Lava Jato do futebol. A crise da Lava Jato. Já está claro que Bolsonaro não tem o mais remoto interesse em brigar pela Operação Lava Jato, escreve Celso Rocha de Barros. A semana passada foi muito ruim para a Lava Jato, começando com a derrota de efeitos práticos incertos no STF, passando por novas denúncias da Vaza Jato e culminando no episódio grotesco do Janot. O ex-senador tucano Aloysio Nunes declarou que a operação manipulou o Supremo durante o processo de impeachment. Enquanto escrevo, ouço que a força-tarefa da Lava Jato lançou a campanha Lula mais ou menos livre e pediu sua mudança para o regime semiaberto. Especula-se que seja uma estratégia para evitar a anulação da sentença contra o ex-presidente. Se tudo tivesse acontecido em 2015, o país estaria em convulsão. O auge do lavajatismo passou quando Dilma caiu, mas houve um novo surto de entusiasmo com a eleição de Bolsonaro e a nomeação de Moro para ministro da Justiça. Vou morrer sem entender por que, em algum momento, o Brasil achou que Jair Bolsonaro estava preocupado em combater a corrupção. O atual presidente da República sempre foi um político do baixo clero,
do baixo nível, do baixo calão. Nunca teve qualquer participação nas investigações de corrupção no Congresso. Em algum ponto de nossa loucura recente, achamos que esse sujeito era o Batman. O cara foi um péssimo militar, um péssimo deputado, e as pessoas acharam que seria um ótimo presidente da República. Não é, Leonardo Silva? Que horror. A essa altura, já está claro que Bolsonaro não tem o mais remoto interesse em brigar pela Lava Jato. Sua família está envolvida no esquema Queiroz. Ele mesmo talvez também esteja. E Moro seria um adversário forte na eleição de 2022. Mas o aparelhamento bolsonarista dos órgãos de controle não é o que de mais grave faz o presidente da República contra o combate à corrupção no Brasil. O checkmate contra a operação foi a captura das manifestações de rua pelo autoritarismo bolsonarista. Muita gente que gostaria de protestar contra a decisão do STF não quer ir em uma passeata com os caras que defendem o fechamento do tribunal e a implantação de uma ditadura de extrema-direita. E a esta altura não é mais possível duvidar de que é isso que o bolsonarismo quer. Quando Janot declarou que pensara em matar Gilmar Mendes, a deputada bolsonarista Carla Zambelli postou que entendia as razões de Janot e foi solidária a Janot. Apagou o post depois, mas a mensagem já circulava. No submundo do crime virtual bolsonarista, as insinuações de que Janot deveria ter matado Gilmar correram soltas. Nesse quadro, a relação de forças na briga entre lavajatismo e sistema político virou. Ficou difícil convocar manifestações. E a imprensa tem bem menos entusiasmo pela coisa toda, desde que Moro passou a fingir que não vê a guerra bolsonarista contra a imprensa livre. Resta torcer para que os políticos sejam melhores. Bom, políticos que os membros... Resta torcer para que os políticos sejam melhores políticos que os membros da Força Tarefa. Se aproveitarem o momento para enterrar de vez o combate à corrupção no Brasil, cometerão um erro grave, que pode ter consequências fatais na próxima vez que a relação de forças virar. Se forem inteligentes, vão começar a discutir um legado para a Lava Jato que inclua menos condenações espetaculares e mais leis que combatam a corrupção no longo prazo. Eu tenho a dizer o seguinte sobre o Celso Rocha de Barros e essa ideia. A Lava Jato é uma operação que deu muito prejuízo ao Brasil porque afrontou sempre as leis brasileiras. É inútil combater a ilegalidade chamada corrupção com outra ilegalidade, com a afronta à Constituição. E a Lava Jato só funciona ultrapassando os limites das leis brasileiras. Por isso ela tem que acabar desse modo que ela está sendo empregada. Ela trouxe muito mais prejuízos que benefícios ao Brasil. A Lava Jato, como operação, tem que acabar, porque ela foi formada para investigar os escândalos da Petrobras. Esses escândalos já foram investigados, as pessoas já foram punidas, as pessoas estão cumprindo pena. Tem que acabar com a Lava Jato do jeito que ela atua, isto é, afrontando as leis. O combate à corrupção tem que obedecer à Constituição. Lava Jato tentou destruir provas em inquérito, acusa delegado. A defesa de Mário Renato Castanheira Fanton, delegado da Polícia Federal, denunciado sob acusação de vazar informações sigilosas, apresentou à Justiça um documento com mensagens que sugerem tentativa de destruição de provas da Lava Jato por colegas que atuaram na operação. São anexadas capturas de tela de WhatsApp que a defesa diz ser de um conflito que ocorreu em 2015
entre Fanton e outro delegado, Maurício Moscardi Grilo. Nas mensagens atribuídas a Moscardi, ele pede a Fanton para que um depoimento da doleira Nelma Kodama não seja anexado em um inquérito que investigava policiais desafetos da operação. Moscardi também teria solicitado que esse depoimento fosse refeito com pitacos dele. As mensagens, diz a defesa, foram submetidas à perícia. Os advogados de Fanton afirmam que seu cliente não cometeu nenhum desvio funcional e que tentou alertar o procurador Januário Paludo de suspeitas de irregularidades que teriam sido cometidas pelos delegados da Lava Jato. O advogado José Augusto Marcondes de Moura, que faz a defesa de Fanton, afirma que irá oficiar a OAB para que acompanhe os casos relativos ao seu cliente. Novas sujeiras da Lava Jato, novas ilegalidades da Lava Jato. Quem começa afrontando a Constituição, continua afrontando a Constituição. A Lava Jato é e continua sendo uma ameaça à democracia. Sob Moro, Polícia Federal tem o menor número de operações em 5 anos. Foram 204 ações de janeiro a junho, número mais baixo desde 2014. Vamos ver o painel assinado por Daniela Lima. Apesar de ter classificado como inaceitáveis as declarações de Rodrigo Janot, caso Gilmar Mendes, Augusto Aras viu com reservas a ordem de busca e apreensão e endereços do ex-colega na sexta-feira. Ele acha que não deveria ter havido a busca e apreensão. Aliados do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, contam que na semana passada o ministro Sérgio Moro demonstrou preocupação com o pedido de instalação da CPI da Vaza Jato. Deputados querem investigar mensagens da Força-Tarefa da Lava Jato obtidas pelo Intercept, que inclui o ex-juiz. Segundo relatos, Maia o tranquilizou com a avaliação de que não é hora de gerar crises entre os poderes. O Maia não vai abrir nenhuma CPI, nem da Vaza Jato, nem de coisa alguma, nem impeachment, nem nada. Aqui a segunda página da Folha com os artigos. Uma instituição em crise, escreve Leandro Colom. O desatino de Rodrigo Janot em declarar que por pouco não apertou o gatilho para matar Gilmar Mendes jogou ainda mais luz sobre o Ministério Público Federal, instituição que precisa de uma reflexão profunda. Muita gente em Brasília não acredita na história de faroeste contada por Janot. Mas nada muda se o fato ocorreu ou se o ex-PGR está blefando para promover seu livro. Até que se prove o contrário, vale a versão confessada por um ex-chefe da Procuradoria de que levou uma pistola ao STF para matar Gilmar, mas fraquejou na hora, amarelou. Janot deixou a PGR em setembro de 2017 com um gol contra no final, a delação desastrada da JBS, em que ele atropelou a liturgia das investigações para tentar derrubar um presidente da República. Há quem diga que por trás dessa confusão da JBS estava a intenção do grupo de Janot em impedir a nomeação de Raquel Dodge para sucedê-lo. Temer escolheu Dodge. Em 2 anos,
Ela teve o mérito de estancar um modus operandi policialesco instalado por Janot na PGR. No entanto, falhou na missão de aproveitar essa oportunidade para imprimir um ritmo intenso e sério na área criminal. Dodge politizou o andamento de casos relevantes, como os que envolviam Temer, Léo Pinheiro e figuras importantes do Congresso. Na reta final de sua gestão, ela rezou a cartilha de Bolsonaro. Um gesto em vão. O desejo de ser reconduzida foi desprezado pelo presidente. O procurador Deltan Dallagnol está nas cordas em Curitiba, após a divulgação das mensagens que revelaram um comportamento egoísta, inadequado e personalista por parte dele na coordenação da Lava Jato. Escolhido por Bolsonaro, o novo chefe da PGR, Augusto Aras, disse que o desafio dele é restaurar a unidade institucional do órgão. Mais que a unidade, ele deveria restaurar a sua respeitabilidade e a sua responsabilidade. Bem, meus queridos amigos, esse foi o primeiro programa. Vamos ver a Folha Ilustrada, né? Já que o jornal está aqui, vamos ver quem escreve na Ilustrada. E Luiz Felipe Pondé, esse é extrema-direita. Esse eu não gosto. Luiz Felipe Pondé, não gosto de ler, não vou ler. Vamos ver se a Mônica Bergamo tem alguma informação interessante, importante, peculiar e etc. A sucessão de reveses do Ministério Público Federal fez com que procuradores passem a defender um novo julgamento para o ex-presidente Lula. De acordo com um dos integrantes do Ministério Público Federal, que participou diretamente da Lava Jato, na equipe de Janot, seria a única forma de pacificar o país e afastar as inúmeras suspeitas que passaram a pesar sobre os procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro. Para ele ser julgado de novo, tem que ser anulada essa sentença atual, para que o processo seja reiniciado do começo. Não, obrigado. O deputado estadual José Américo, do PT, aqui em São Paulo, vai exibir vídeos da indígena Isane Calapalo. Os títulos desses vídeos dessa indígena, que Bolsonaro levou à ONU, são os seguintes: qual o tamanho normal do Pikachu dos índios? Onde os índios fazem amor? Índios e posições sexuais. E o já célebre Pepeca indígena. Vou mostrar só os nomes, sem rodar a filmagem toda, em respeito aos conservadores, diz o parlamentar. Em um dos vídeos, Isane pede desculpas aos índios do Xingu e fala que o Pikachu deles e dos japoneses tem mais ou menos o mesmo tamanho. Os dos orientais, ela diz que conheceu em vídeos eróticos, como todo mundo já viu aí. É isso aí. Esses são os informes da Mônica Bergamo na sua coluna de hoje. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito obrigado por assistirem ao primeiro programa de hoje da TV Souni. E por favor, se inscrevam, os que ainda não se inscreveram, por favor, compartilhem, por favor, deem muitos likes para que esse vídeo seja propagado
de uma forma mais intensa do que habitualmente. Eu volto mais tarde com novas notícias. Hoje é o dia em que a juíza irá definir a sua posição a respeito de Lula continuar ou não na Polícia Federal e a respeito do semiaberto proposto pela força-tarefa da Lava Jato. Muito obrigado a todos e até o próximo programa, assim que houver novas notícias sobre a decisão da juíza Carolina Lebos a respeito do Lula. Lula semilivre, Lula livre, Lula prisão domiciliar, o que vai acontecer. Mais tarde eu volto para falarmos a respeito disso. Muito obrigado a todos e até a próxima.